E vamos comentar nesse vídeo algumas declarações até aqui, onde o técnico do Santos, Lisca, falou abertamente sobre alguns jogadores do Santos, Ângelo, Soteldo e o mais recente, o goleiro John, que me incomodaram um pouco. Então vamos discutir, no bom sentido, sobre essas declarações do técnico Lisca. Deixa também a sua opinião nos comentários, independente se você concorda ou discorda com o que eu vou falar. Sempre quero saber a opinião de quem me assiste. Mas antes da gente começar esse debate, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Inclusive, a declaração do técnico Lisca sobre o John tá lá no aplicativo da OneFootball, retirei daqui para falar com vocês. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe, no futebol brasileiro, Champions League, daqui a pouco Copa do Mundo, então baixe o aplicativo da OneFootball, link na descrição, completamente gratuito, mas se você preferir, também temos o QR Code aqui no canto da tela. Bom, vamos começar por ordem cronológica, né, de quando ele falou sobre algumas situações. Começar pelo Ângelo, depois a gente fala sobre o Soteldo e depois sobre o John. Sobre o Ângelo foi a situação do clássico contra o São Paulo, que o Santos venceu, e começou a ser questionado, né? Por que o Ângelo não vem jogando como titular? Por que está preferindo o Lucas Braga? Só para a gente contextualizar, o Lucas Braga era um jogador que atuava na esquerda. Aí eu pensei, bom, com a chegada do Soteldo, o Lucas Braga vai ser banco, né? Vai ser reserva imediato do Soteldo. Então, o caminho para o Ângelo, no outro lado, o lado direito, está aberto. E não foi isso que aconteceu. Né? O que aconteceu é que Lucas Braga continua como titular no time santista. E de acordo com o próprio técnico do Santos, né, o Lisca, é por conta da cultura tática. Porque no português, claro, o Lucas Braga marca melhor, ajuda na marcação, e o Ângelo não faz isso. E é aí que me incomodou a forma como o Lisca disse isso. Vamos relembrar as aspas, que foi o seguinte: o Ângelo precisa ter compreensão tática. Hoje, no segundo tempo, eu precisava que ele voltasse para ajudar o Madison com o Reinaldo. O Ângelo ficava com o zagueiro e não descia tanto. Falta um pouco de cultura para ele. Ele sempre foi um jogador de pegar a bola e jogar. Ele queimou algumas etapas, tem 17 anos, não fez juvenil e nem júnior. Tem de aprender jogando, trabalhando e vai aprender. Só uma análise bem rápida daqui, porque tem inclusive vídeo no canal eu falando, né, um vídeo só sobre isso. Primeiro, acho que é desnecessário você falar que um jogador seu, independente se esse jogador é o Ângelo, é o Madison, é o João Paulo, o Rodrigo Fernandes, seja lá quem for, que não tem cultura tática. Se sou eu, Nájila, que vejo o treinador falando isso sobre mim, não ia gostar muito. Eu acho que tem outras formas de você falar o que ele disse, mas de uma forma mais suave, uma forma mais neutra, que quem escuta, no caso o Ângelo, não ficaria tão desconfortável. Nem sei se o Ângelo ficou desconfortável, mas eu fiquei, então estou dando aqui a minha opinião. Acho que poderia ter falado de uma outra forma. É que o Lucas Braga, né, o forte dele é a marcação, então por isso que eu coloco o Lucas Braga, o Ângelo, o forte dele é o ataque. Sabe, acho que tem outras palavras que você consegue encaixar para falar exatamente a mesma coisa e não cria esse certo desconforto. Porque, sinceramente, você chegar e falar que um dos seus jogadores mais promissores, que é um jogador que a diretoria do Santos tem muita confiança de que quando ele for vendido vai resolver boa parte dos nossos problemas financeiros, que ele não tem cultura tática, isso também para possíveis clubes interessados, não sei como que isso é visto. Então, até nisso, o treinador tem que pensar. Essa minha declaração, eu vou valorizar ou desvalorizar um ativo do clube? Porque o Ângelo é um ativo do clube. Quando ele for vendido, o Santos vai receber por isso. Espero que receba muito, né? Então, essa declaração do Ângelo, sobre o Ângelo, melhor dizendo, achei desnecessária. Não sei se vocês concordam comigo, mas deixa aí nos comentários. Soteldo agora, abre aspas, é sobre o jogo contra o Cuiabá, né, que o Santos não estava conseguindo desenvolver ali, né, e ele disse o seguinte, abre aspas, estava sentindo o clima, já estava prendendo a bola, tomamos 2 contra-ataques com a perda de bola dele.
Para que falar isso do Soteldo? O Soteldo estava mais desgastado, né? E aí eu coloquei o Ângelo, que foi quem entrou, para dar um gás maior no time. Precisa apontar nominalmente os erros do jogador. Eu não vejo ele fazendo isso com o Lucas Braga, eu não vejo ele falando isso com o Madison, e também nem quero que faça. Porque quem assistiu o jogo sabe quem errou e quem acertou. Eu acho que entrevista coletiva é para você falar de uma maneira mais geral, você, treinador, assumir a sua responsabilidade, porque é muito fácil você jogar a culpa só no atleta, né? Mas você, treinador, você também tem que assumir responsabilidade. E o Lisca, eu venho percebendo nas coletivas que ele parece o 007, né? Ele faz assim, ó, a crítica vem, ele se esquiva e bota ali pro jogador do Santos que fez burrada. Então isso me incomoda um pouco. Quer falar que o Soteldo estava errando, tal? O Soteldo, né, sentiu algum desconforto, o Soteldo já estava cansado para preservar para um próximo jogo, porque ele é importante, sabe? Ao invés de você diminuir o seu jogador de alguma forma, aumenta, dá uma moral pro cara. Acho que é mais interessante. Pelo menos essa é a minha leitura, tá? Não tô falando que é a leitura correta. E sobre o John, né? E sobre o John agora, que como eu disse, li aqui a matéria na OneFootball. Tivemos um evento organizado pela CBF em São Paulo, Brasil Futebol Expo, acho que é assim o nome, e o técnico do Santos, o presidente Andrés Rueda, participaram. E ele falou sobre o John. O John, só para quem perdeu, né? Ele teve 2 propostas na janela de transferência, cerca de 6 milhões, do São Paulo e do Botafogo. O John tem contrato com o Santos até dezembro de 2024. O John era titular do time do Santos antes dele se machucar, e aí o João Paulo, né, fazendo seus milagres aí, assumiu a titularidade santista. Mas o John é um bom goleiro. Eu não quero colocar um carimbo na testa do John, falar que ele não presta, como alguns fazem, de que ele não presta por conta do que aconteceu na final da Libertadores contra o Palmeiras. Tem muitos que não gostam do John por conta disso, mas para mim, Nájila, independente disso, ele continua sendo um bom goleiro, e por ser um bom goleiro, precisa ser valorizado pelo Santos. E a declaração do Lisca me incomodou um pouco. Vamos ler. Abre aspas. Tenho os 2 melhores goleiros do Brasil. Show. Aí, valorizou o John. Boa, gostei. John e João Paulo. Gostei. O John está entre os melhores, no mesmo nível que o João, tanto que o São Paulo e o Botafogo queriam. Aí, ó, sem críticas ao Lisca, certinho. Aí agora que complica. Porque olha o que o Lisca fala. O presidente prometeu para ele que ano que vem vai negociar. Qual que é a mensagem que está passando para o mercado? O São Paulo, Internacional, né, que estão falando que o Inter também precisa de goleiro, Botafogo, sei lá qual time precisa de goleiro, chega aqui no Santos em janeiro, dezembro, oferece aí qualquer valor, porque o presidente do Santos, de acordo com o Lisca, prometeu que vai negociar o John. Isso, para mim, Nájila, é uma coisa interna. Se o presidente do Santos prometeu isso ao John, fica internamente. Você não precisa chegar num evento onde ele estava dando palestra com vários jornalistas e falar isso. Vou dar o exemplo do Carabarral. O Carabarral vazou que ele queria sair, né, do Argentino Júnior, e isso, de uma certa forma, facilitou a negociação do Santos. Ele também bateu o pé, enfim, né? E aí o Santos fala, não, vou pagar tanto pelo Carabarral, o cara tá louco para sair, por que eu vou pagar mais? Né? Tem clube, como aconteceu com o Huracan, mesmo o Cristaldo querendo sair, não saiu. Mas tem clube que cai na pressão. E a gente sabe o histórico do Santos. O Santos gosta de vender jogador por um preço menor do que o cara vale. Né? Então achei super desnecessário. Tava indo muito bem, valorizando o João Paulo, valorizando o John, aí estragou no final, na minha opinião. Mas aí ele continua, o Lisca continua falando do John. O John foi na minha sala quase chorando, pedindo para sair. Eu fui bem sincero com ele. Não depende de mim, mas se dependesse, tu também vai sair. Eu não tranco ninguém. Acho que se o clube tivesse vontade de vender, venderia. Mas graças a Deus não vendeu. Então, tudo isso que o Lisca disse, né, serve porque que eu citei acima na declaração anterior. Então, acho que são declarações desnecessárias, que você expõe o jogador, porque a partir do momento que ele fala que o John foi até a sala dele falando
que ele entrou chorando, que queria sair. Tem torcedor que não recebe isso bem. Eu acho que é direito do John. Se ele quer sair, se ele quer ter uma sequência em outro clube, é direito dele. Mas tem torcedor que não gosta, né? Sei lá, vai que o João Paulo um dia se machuca, tá suspenso, entra o John toma um gol, acaba falhando, a torcida sabe como o torcedor é passional. Então, eu acho que é desnecessário você expor os jogadores em algumas situações, como foi com o Ângelo, como foi com o Soteldo e como foi com o John. Independente se o jogador tá bem ou mal, tá? Se fosse o Madison, que eu vivo criticando aqui, o Lucas Braga, Zanocelo, né, jogadores que hoje não estão bem, mesmo assim eu seria contra. Porque eu acho que tem coisa que você resolve internamente, tem coisa que você discute internamente, e não expor na imprensa, e não expor para a torcida em coletiva, em palestra, seja lá onde for. Então, é basicamente isso. Essa é minha opinião, quero saber a sua. E, galera, sem ataques, hein? Sem ataques. Se você concorda com o coleguinha, se você não concorda, cada um tem a sua opinião e tá tudo certo, beleza? Não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball para você receber todas as notícias do Peixe no seu celular. É completamente gratuito, só clicar rapidinho, você baixa. Seleciona o Santos, tá? Dica, seleciona o Santos como seu time favorito e aí você não perde nada do que tá acontecendo. Grande beijo para vocês e a gente se